ver se vai aparecer para ti a mensagem. Apareceu? Apareceu. Tá, beleza. Então tá gravando. Me diga, tu tem alguma dúvida específica? Então, prof, na verdade, eu ainda nem tive tempo de parar para fazer muitos os exercícios. Até agora eu fiz mais os básicos. E até agora não surgiu nada. Eu entrei mesmo para ver se eu pescava algo da dúvida dos outros. Tá certo, tá certo. E tu já colocou lá no Moodle o teu... Acho que já, né? Eu tinha olhado, Jordano. Sim, botou, exercício 3. Porque a gente colocou 3 que a gente imagina que seja sobre regressão, né? Tá, eu não tô com eles abertos aqui, mas tranquilo, né? A ideia era essa, né? Que vocês escolhessem, dentro do que tivesse ainda de possibilidade, o que vocês sentiriam mais à vontade para fazer, para explicar. A ideia é que vocês peguem esse exercício, né? E resolvam como se ele fosse uma assessoria lá do laboratório. Não sei se você está fazendo laboratório esse semestre. Sim. Tipo, chegou um cliente, né? Uma cliente lá, com o problema 3 para vocês, né? É o 3, né? 3. Chegou alguém lá, vamos ver quem chegou aqui. Leonardo, tudo bom? Bom dia, bem-vindo. Então, chegou lá uma cliente com o problema 3 para vocês, né? E vai descrever esse problema, tipo o que acontece na assessoria. E vocês vão ter que fazer, então, esse relatório, né? Mostrando todas as etapas. Então, ali acho que eu chamei atenção, né? No problema, dizendo, começando com a parte da descritiva, né? E apresentando os resultados. No nosso caso aqui, né? Então, eu quero ver os passos do R. Então, nessa parte talvez seja um pouco diferente do que vocês fazem lá no laboratório, né? Porque eu acho que no laboratório vocês não entregam o passo a passo da análise, né? Só os resultados. Mas aqui, então, eu quero, né, que vocês coloquem o passo a passo da análise. Então, introduzam um problema, dizendo, né, o problema trata-se de verificar a partir de um experimento, tal coisa. Para isso, né, iniciou-se fazendo uma análise descritiva, com um box plot, com um gráfico de perfil, gráfico de barras, o que vocês preferirem. A análise das médias, desvios, e verificou-se que, né, há indícios, né, de fato, que o efeito de tratamento está presente, no sentido de que tal tratamento parece ser melhor que os demais. Para verificar isso, né, vamos fazer, então, uma nova. Aí apresenta, né, os passos da análise, apresenta o resultado da nova, interpreta, né? Daí deu resultado significativo, vamos complementar. Não esqueçam de fazer a avaliação dos pressupostos. Aí, né, complementa com a complementação mais adequada para o problema em si, que no teu caso tu disse que escolheu o 3 em função de ser regressão, né? Faz o teste para ver qual é o grau, ajusta o polinômio, interpreta e conclui, no final das contas, né, de se aquele indício lá que tu tinha visto inicialmente na descritiva se comprova e dá o teu, né, a tua conclusão final lá, a conclusão final de vocês, no caso, né, tu e do Kevin, né, vocês dois estão fazendo o 3 juntos, que a indicação de vocês é usar tanto, né, para aquele tal dose, tal, né, no caso um quant, para obter o melhor resultado para a variável resposta, tá? Tranquilo. Oi, Paulo. Tudo bom? Bom dia, seja bem-vindo. Vamos ver se alguém tem alguma dúvida específica. Eu estou gravando, né? Porque tem gente que não vai poder estar aqui, pediu para eu gravar. Eu resumi agora para o Jordano, né? Qual é a ideia para a tarefa 3, para a tarefa 4, né? Onde vocês tinham, então, que inicialmente escolher um dos exercícios lá dos 24, acho que são, né? Dos 24 exercícios para delineamento completamente casualizado, em duplo, escolher um e resolver como se fosse uma assessoria, né? Então, eu dei o passo a passo ali, né? Resumi agora aqui o que é esperado para essa tarefa. Para avaliação, né? Para a nossa prova de segunda, a proposta, né? A ideia é, eu vou chegar com algo muito parecido, é muito parecido com esse da tarefa,
Então, no final das contas, né, ter um público muito baixo na segunda-feira lá comigo, me levou a repensar coisas, né, me levou a confirmar coisas que eu estava pensando no final de semana. Que para a primeira avaliação, já comentei para vocês, né, que às vezes as pessoas vão mal e a avaliação é a mais tranquila, o conteúdo está mais tranquilo. E eu não quero isso de vocês, né? Então eu resolvi colocar só até a DCC. Então, blocos e quadrado latino não entra nessa prova, para a gente focar bem na ideia de. Porque depois tudo que a gente viu aqui no DCC, né? Então, nunca esqueçam da descritiva, tá, gente? Apesar de não ser conteúdo da nossa disciplina, né? Então, para a prova lá, eu vou fazer algo muito parecido, eu vou trazer um problema, como se fosse uma assessoria, né? O resultado de um experimento, onde vocês vão ter que apresentar o problema e destrinchar ele, da descritiva até a conclusão, né? Com a indicação do ou dos melhores tratamentos. A ideia é que vocês consigam trabalhar, porque vocês entendendo todo esse passo a passo, a nova análise de pressupostos, as diferentes complementações, entender toda a parte que está por trás do uso das funções, do R, interpretar os resultados que o R entrega, e fazer as conclusões de vocês, tudo isso que vocês, né, então, que é isso que eu quero avaliar nessa prova na segunda-feira, e também, então, é muito parecido com essa tarefa 4, o objetivo é que vocês entendam bem, fiquem bem seguros, né, e que eu consiga avaliar isso, de que vocês entenderam bem o passo a passo para análise de um experimento, porque quando a gente vai de blocos em diante, né, que é onde a gente começa a incluir, então, né, fatores de restrição, né, na casualização, que são os blocos, e depois o segundo bloco, né, que é o quadrado latino, que são dois fatores de restrição, ou depois quando a gente começa a aumentar o nosso experimento com experimentos fatoriais, né, e a gente vai ver alguns experimentos fatoriais mais para frente, né, experimento fatorial cruzado, hierárquico, casos mais específicos, né, que também tem a ver com restrições na casualização de parcela de subdividida. Antes, tem os blocos incompletos, que eu esqueci de comentar também, né? Então, também, antes da gente ir para os experimentos fatoriais, nós vamos ver blocos incompletos. Até o último conteúdo, que é a nova, todos eles são complicadores do DCC, mas é vida real, né? Porque é muito pouco provável que a gente tenha um experimento que tenha um único fator e nenhum tipo de restrição na casualização, ou seja, né, unidades experimentais muito homogêneas, que não precisem ser agrupadas, que não precisem se preocupar, né, com essa diferença, né, esse potencial fator de variabilidade, que é alguma heterogeneidade entre as unidades experimentais, que seria necessário fazer um bloco, tá? Ou que tenha, né, que eu tinha falado antes, um único fator, é muito pouco provável, né, os experimentos geralmente, vocês viram ali pelo exemplo do experimento da Larissa, que, né, começa que às vezes o interesse é uma coisa muito particular, mas tem outros fatores que estão envolvidos e precisam ser avaliados no experimento. Então, os experimentos são mais complexos, mas entendendo o DCC, né, que é o ponto de partida, então por isso a avaliação só com isso, o resto fica muito mais tranquilo, porque vão ser simplesmente extensões, detalhes de mudança nas funções do R, né? Então, são pequenos detalhes que vão complicando, né, a análise de blocos em diante, tá? Então, para vocês ficarem tranquilos quanto o que espera por vocês segunda-feira lá na prova, é algo muito parecido com o que vocês estão fazendo para essa tarefa 4, tá? Então, por isso que na segunda eu simplesmente, né, acatei o que os meus pensamentos, meu coração estava me indicando, de que não era para seguir com mais conteúdo, e vamos aproveitar esse momento, então, e fazer os exercícios lá do 2.6 DCC, porque é uma forma de vocês se prepararem para a segunda-feira agora, tá? Acho que eu dei uma boa resumida, né, do que eu espero, tanto da tarefa 4 quanto da prova 1. Dúvidas? Pode falar, Leonardo. Professora, bom dia, tá me ouvindo? Eu vou aumentar um pouquinho aqui, tá bem baixinho. Tá Pode bom. falar. Melhor? Tá baixinho, mas eu aumentei meu volume aqui no computador e tô te ouvindo, pode falar. Eu tenho, acho que uma dúvida mais específica, assim, porque fazendo os exercícios que eu tava fazendo ali, eu fiquei um pouco com dúvida, assim, quando eu uso o contraste ortogonal, que eu entendi que a comparação múltipla eu tenho que usar, se eu não puder usar contraste, por exemplo, ou, no caso, a regressão,
mas a regressão ainda é para quantitativo, né? Isso. A regressão ela é bem fácil de identificar porque o teu fator é quant. Sim. Tá. E aí, se eu for... eu fiquei na dúvida quando que eu posso ou não posso usar o contraste. Tá. E aí, na prática... não, pode complementar, perdão. Complementa aí, depois eu respondo. É que isso entra um pouco também no exercício que eu escolhi, Uhum. e que nesses que eu estava fazendo, eu sempre tentava olhar para ver se eu conseguia aplicar o contraste ou não. Sim. Sempre que tu puder, então vamos lá, né? De fato, a gente divide, quant, é regressão, é a melhor complementação, né? A que melhor aproveita os dados, tá? A informação do que eu estou avaliando ali para o meu fator, tá? Até porque a gente viu que quando é uma regressão, dependendo do grau, a gente consegue indicar um nível que nem foi medido, em função do relacionamento funcional que a gente vai ter entre a variável y e o x no nosso fator, tá? Isso é um ganho que, se eu fizer contraste ou comparação múltipla, eu não vou ter, de jeito nenhum, tá? Tanto fazendo contraste quanto fazendo comparação múltipla, o que eu vou indicar é um ou mais tratamentos, mas só dentre os que foram avaliados, tá? Então, se for quant, regressão. Se for quali, né, aí pode vir a questão de fazer ou não os contrastes ortogonais. Prefira eles sempre que puder. Na prática, tá, Leonardo, essa conversa, explicar o que é um contraste ortogonal, será que a gente não consegue esses agrupamentos? Na verdade, vai vir um insight, né, pensando de novo, na ideia de um laboratório, na ideia de uma assessoria, tá? Conversando com o cliente, né, com o pesquisador, ele vai talvez te dar algum indício que te deixe balançado de, opa, será que não daria um contraste aqui? Usando, né? Não daria para usar contrastes, né? Não um contraste, né? Mas não daria para pensar em contrastes, né? A complementar a partir de contrastes ortogonais. E aí, às vezes, eles podem não estar tão claros para ti, porque a gente não está dentro da pesquisa, a gente não é o dono da pesquisa, né? Então, essas coisas não ficam tão evidentes, tá? E aí, na conversa com o pesquisador, tu vai explicar mais ou menos o que é a ideia de contrastes, que tu vai agrupando, né? Tu compara grupos maiores, esses grupos maiores vão se dividindo em outros contrastes, que o número de comparações, ou seja, né, de contrastes, que seriam as comparações entre esses grupos, né? É em número dos graus de liberdade de tratamentos. Tu explicaria isso ali aí, e aí tu, junto com a pessoa, né, conseguiria tirar essa dúvida ou confirmar esse indício de que, de fato, né, pode sim usar contrastes ortogonais e montar esses contrastes com o cliente, tá? Aqui, como nós estamos, então, em problemas mais didáticos, na medida do possível, a ideia é tentar deixar isso claro para vocês, tá? Então, tipo o exemplo que a gente viu os dois, né? Tanto lá no DCC quanto lá na aula da quarta-feira passada, que a gente começou os blocos, né? E aí lá eu digo, tem uma variedade que é a variedade antiga, padrão, e as 4 são novas. Das novas tem 2 variedades genéticas, então eu posso comparar depois, então eu comparo novas contra antiga. Das novas eu separo em 2 grupos, que seriam as 2 origens, e dentro de cada origem ficou 2, né, 2 tratamentos, e aí eu faço as 2 comparaçõezinhas pareadas, que me fechou os meus 4 graus de liberdade. Então, num exemplo didático, isso vai ficar muito claro para vocês, tá? Se a dúvida é vida real, o pesquisador ajuda bastante a gente, tá? A verificar. Quanto ao teu problema lá, daí, Leonardo, se tu tiver dúvida, a gente pode, né, tu me avisa e a gente vê juntos, né, para tentar, porque às vezes, por mais que a gente tente deixar claro, né, aqui tá a dica, é contraste que a gente espera para concluir. Não é que a gente espera, né, aquilo que tu mesmo comentou, sempre que puder usar contrastes é melhor que comparação múltipla, porque, por 2 motivos, né, eu faço menos testes, e os testes são independentes. Então, isso não causa o problema que as comparações múltiplas têm, que é a questão do aumento, né, do erro do tipo 1 em função dos múltiplos testes. Entendi. Acho que daí a minha dúvida em relação ao exercício, eu acho que eu mando para ti. Isso. Me manda uma fotinha, me manda um áudio no meu WhatsApp, e aí a gente vai conversando e juntos vamos entendendo lá se sim, contrastes é a melhor complementação, ou se não, né, não enxergamos aí essa estruturação entre os tratamentos. Tá bom. Obrigado. Tá bom? Capaz? Lucas, Paulo?
Tudo certo, professor. Eu vim mais acompanhar as dúvidas dos colegas mesmo. Viu? O pessoal não tá com muita dúvida. Não deram sorte hoje. Mas pelo menos eu fiz esse resumão lá no início, tá? Explicando o que se espera da tarefa 4 e o que espera por vocês na prova na segunda-feira, tá? A minha dica é tentem, na medida do possível, terminar, tá? Talvez deixar alguma conclusão, mas pelo menos fazer análise. Talvez deixar para preparar mais o relatório, né? Com os detalhes do relatório. Da tarefa 4 depois da prova, mas tentem deixar isso pronto para a segunda, porque é uma forma de vocês estudarem, né, e se sentirem mais seguros, preparados para a prova. Não tem muito mais que eu possa dizer para vocês, eu fiz uma revisãozão. Nenhuma dúvida mais, gente? Por mim, tudo certo. Tá. Paulo, tu tá quietinho, quer falar alguma coisa? Bom, de qualquer forma, eu gravei, né? Então, quando eu entrei, tava só o Jordano aqui, eu falei para ele que eu tava gravando, acredito, eu não sei, até me digam que quem entra depois, se aparece a informação de que está sendo gravado, né? E que sim, aceita entrar na gravação. Acho que sim, né? Sim? Aparece, sim. Aparece, né? Tá, um informativo e eu acho que até um de acordo, vamos dizer assim, né? Que está sendo gravado. Para disponibilizar lá para quem não pôde vir. Entender, né? Qual é a ideia tanto da tarefa quanto da prova. Outra coisa que eu vou falar. Fiquem bem à vontade, gente, quanto a por exemplo, né, o que aconteceu segunda-feira, que eu cheguei lá e tinham bem pouquinhos, né? Foram alguns, né? Alguns me mandaram mensagem antes perguntando se ia ter aula, eu disse sim, e aí esses estavam lá. Mas depois eu descobri que muitos não foram em função de que não tinham tido aula anterior, que eu acho que é com a Estela, né? Não sei se todos têm, mas muitos têm, e que eu acho que a Estela está no Sinap. Vocês podem me dizer, gente, até porque foi o que eu comentei lá com o pessoal que estava comigo na aula, não é barato, né? E leva um tempão gigante às vezes, né? Para quem mora longe, chegar até o campus. Então, a gente não cria barreiras para conversar comigo sobre qualquer coisa, tá? Qualquer coisa, né? Mas principalmente as coisas da disciplina, né? Estou aberta a conversar, tá? No que eu puder ajudar, estou aqui para ajudar vocês, tá? Mas principalmente no que diz respeito à disciplina, então se mandar uma mensagem para mim, eu não vou ficar achando assim, Jordano mandou uma mensagem, prof, a Estela me cancelou a aula, tu vai dar aula igual, não seria possível fazer à distância? Eu não vou achar, Jordano, que preguiça aí, vai dificuldade para o campus. Não vou pensar isso, gente, tá? Acho que aqui a gente tem que ser bem tranquilos de se colocar no lugar do outro e entender as suas dificuldades, tá? Então, se isso acontecer outra vez, vocês podem falar, eu não vou ficar chateada de forma nenhuma com qualquer pergunta, tá? Então, nenhuma pergunta é boba, nenhuma pergunta, nenhuma sugestão é boba, né? A gente pode juntos pensar e entrar em acordo, tá? De boas. Já teve gente me perguntando se ficaria ruim, por exemplo, deixar para entregar depois de quarta a tarefa, essa 4, né? Eu disse que para mim não tem problema, mas ficou registrado a mesma coisa que eu falei para essa pessoa, né, que me mandou a mensagem, ficou registrado o que eu falei agora há pouco. É muito importante tentar fazer, nem que seja, né, um esboço da tarefa 4 para segunda-feira, porque ela vai ajudar a se preparar, se sentir, né, que estudou o suficiente para a prova, tá? Mas sim, a gente pode conversar e ampliar esse prazo a partir de 4, tá? Não precisaria entregar 4. Depois a gente conversa, né? E chegamos num que seja melhor para todo mundo, tá? Eu não sou inflexível nesse sentido. Sobre a prova, acho que eu não me lembro se falei, mas só para deixar bem claro, que sim, vocês podem usar tudo que está disponível no conteúdo da disciplina, ou seja, vocês vão ter acesso ao material, não precisa imprimir, então vocês podem ter acesso, né, ao Moodle, vocês podem ter acesso aos arquivos se baixarem lá, né, aos scripts de vocês,
das soluções, dos exercícios, tá? Então, todo que é material, vocês têm direito à consulta, resumindo, tá? Eu brinquei lá que não podia fazer consulta, né? Mas sim, pode fazer consulta, porque vida real é isso, né? Eu estou com dúvida, eu faço consultas, tá? Doutora, pode levar o notebook daí? Eu acho que até é uma ótima pedida, Leonardo, porque ficar na mão daqueles computadores lá é um risco, né? Quem tiver essa possibilidade, acho ótimo. Feito, meninos. Qualquer dúvida que aparecer, até segunda-feira lá, podem me escrever, tá? Podem mandar o WhatsApp lá, que eu vou respondendo. Vocês têm um grupo, eu não sei se é um grupo da disciplina, um grupo do semestre, mas o que às vezes pode ser problema, né? Dúvida de um país, se esse que entrou em contato comigo quiser compartilhar com os outros, fiquem à vontade, tá? Tá certo, professora. Tchau, tchau. Beijo, Até Lucas. mais. Tchau. Até, bons estudos e bom resto de semana. Certo, obrigado, prof. Obrigada, Jordano. Beijão lá, bons estudos. Obrigado, senhor. Beijo, Leonardo. Tchau, tchau.